Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, nós vamos agora para a nossa terceira aula, que vai ser a aula que a gente vai abordar os tópicos de trabalho e energia. Né? Energia, sem dúvida, é um dos, se não o tópico mais relevante da física como um todo. Independente da área da física que você for analisar, né? Pode ser mecânica, que é o nosso caso aqui, né? Mas também pode ser eletromagnetismo, mecânica quântica, ótica, termodinâmica, enfim, qualquer área da física que você for trabalhar, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer o conceito de energia. Certo? O conceito de energia é algo que está entranhado na física, né? Não somente em uma área. Né? Apesar disso, né, como a mecânica é a área da física mais antiga no ponto de vista de formulação sólida, o conceito de energia, né, apesar de ser geral na física, ele surge na mecânica. Então, a principal noção que a gente tem de energia, né, pelo menos a inicial, que acabou culminando depois para as noções de energia nas outras áreas, né, para generalizações e tudo, ela surge na mecânica. Então, né, a forma como eu vou tratar aqui o conceito de energia é muito particular para a forma como o conceito de energia surgiu. Né? Energia, na prática, é um conceito que todo mundo tem uma intuição do que significa, mas quando a gente pergunta o que é energia, né, acaba que os estudantes têm uma certa dificuldade. Acaba sendo um raciocínio circular. Né? Se você se lembrar do conceito de trabalho e energia do ensino médio, que é um dos requisitos, né, e é um tópico do ensino médio, se vocês se lembrarem, no ensino médio, como é que a gente define trabalho? Trabalho é a forma que a gente tem de colocar energia no sistema, né? Que uma força tem de colocar energia no sistema. E energia? Energia é a capacidade de realizar trabalho. Aí fica uma coisa redundante. O conceito de trabalho recai para energia, o conceito de energia recai para trabalho. E às vezes acaba que a gente tem um pouco de dificuldade para entender, né, o que significa. Isso não é uma exclusividade de energia, tem muitos outros conceitos na física que a gente tem um certo raciocínio circular. Né? Enfim, e energia, né, um dos tópicos mais relevantes, acontece. Então, a minha ideia, pelo menos, né, ao longo dessa aula, é que a gente entenda, né, mais ou menos como é que surge a noção de energia, como é que a gente usa essa ideia, né, e por que depois a ideia de energia acaba também motivando outras ideias, né, como, por exemplo, vai ser a ideia de momento linear, né, que a gente vai trabalhar depois, o momento angular, né, ainda no curso de Física 1, que é a ideia da gente estudar, né, a dinâmica de sistemas a partir de quantidades que se conservam. Uma coisa que eu já queria esclarecer, a partir desse momento, né, no iniciozinho das nossas discussões de trabalho e energia, é que, apesar da referência que eu estou usando aqui para poder nortear o curso, seja o livro do Moisés, né, o Física Básica, volume 1 do Moisés, quem for acompanhar o curso, junto com o livro do Moisés, vai começar a perceber nessa terceira aula, né, já deve ter percebido na última de Leis de Newton, mas a partir dessa vai ficar bem evidente, que eu vou seguir um caminho um pouco diferente que o Moisés segue, ok? Isso porque o livro Física Básica do Moisés, principalmente o volume 1, apesar de ser um livro que eu acho muito bom, e apesar de ser um livro extremamente completo, para a premissa que eu estou seguindo nesse curso de Física 1, acaba abordando mais assuntos do que o necessário. O que eu quero dizer com isso? Se vocês se lembrarem, a minha premissa com esse curso de Física 1 é ser o primeiro contato com mecânica na graduação de um estudante de exatas, né, e um contato que o estudante pode ter, inclusive no primeiro período. No primeiro período, o estudante começa a aprender as noções de cálculo. Tanto é que eu não fui tão profundo no cálculo até agora, por conta, né, dessa premissa. Eu mesmo comentei, né, sempre que fosse ter alguma ideia de cálculo, principalmente no início do vídeo, né, no início do curso, no caso, eu ia tentar ser o mais leve possível, porque eu sei que muita gente vai estar acompanhando isso, vendo, né, e aprendendo o cálculo 1, e eu acho que é legal, né, deixar as discussões com mais cálculo ao longo do curso, à medida que o estudante vai aprendendo o cálculo. Né, por conta disso, né, eu não vou, principalmente na parte de trabalho e energia, eu não vou abordar todas as discussões que o Moisés coloca no livro. Se vocês forem ver, o Moisés tem 2 capítulos de trabalho e energia. Ele tem um que envolve, né, a noção de trabalho e energia para movimentos unidimensionais, e depois ele tem um capítulo de conservação de energia no movimento geral, que aí envolve movimentos no espaço tridimensional. Nesse capítulo em si, ele usa algumas noções que recaem para conceitos de cálculo que a gente vê no cálculo 2 ou no cálculo 3, que envolve algumas coisas de cálculo vetorial. Ele não entra em cálculo vetorial, né, a ponto de, se você não tiver visto cálculo vetorial, você não entende. Não, ele faz uma discussão de cálculo vetorial bem simples, muito mais simples do que o que a gente aprende depois nos cálculos, porém, não deixa de ser uma discussão que envolve alguns conceitos de cálculo vetorial. O meu objetivo aqui não é trabalhar esses conceitos. Eu acho que eles são melhores trabalhados depois que a gente vê cálculo vetorial e equações diferenciais num curso mais profundo de mecânica. Na minha opinião, pela premissa que eu estou seguindo aqui no curso, neste meu curso específico de Física 1, ok? Se eu tivesse pensado de outra forma, eu poderia passar tudo, mas na forma como eu pensei esse curso, alguns desses tópicos, como por exemplo, o movimento, né, a conservação de energia para o movimento geral, não cabe no meu tipo de curso.
Então eu não vou abordá-lo. Isso vai acontecer com alguns outros tópicos mais para frente, eu vou deixar isso claro. Sempre que eu achar que algum tópico do Moisés não está compatível com a premissa do meu curso de Física 1 do canal iFísica, eu sempre vou comentar, porque eu vou pular algum desses tópicos. Nesse sentido, o tópico de trabalho e energia que eu vou abordar aqui no curso é o tópico de trabalho e energia para movimentos unidimensionais. Eu não vou trabalhar nenhum tipo de movimento que não seja unidimensional. Exatamente pelo fato de que quando você vai para a dimensão 2 ou 3, quando você sai de movimentos unidimensionais, você acaba, querendo ou não, entrando em alguns conceitos que esbarram no cálculo vetorial, e não vai ser a premissa aqui, ok? Só para deixar claro até aonde eu vou no curso e deixar bem claro também, ser consistente com o que eu planejei no início, ok? Mas então vamos lá, nesse primeiro vídeo daqui da terceira aula, eu queria mais ou menos construir uma introdução, uma certa motivação no caso, para que a gente consiga definir o conceito de energia. Com o que a gente trabalhou até agora. Quais análises que nos levam naturalmente a vislumbrar um conceito de energia, ou um conceito que, inevitavelmente, acabe recaindo sobre a noção de energia que a gente tem hoje. No caso, uma análise que sempre é feita na física e que é extremamente vantajosa é estudar quantidades que se conservam para entender melhor a dinâmica de sistemas. Do ponto de vista geral, entender qual que é a dinâmica de um sistema, entender como é que vai ser o movimento dele em cada instante do tempo, para todos os tempos, não é um serviço muito simples. Os problemas que eu trabalhei com vocês no último vídeo, Lei de Newton, são problemas simples, e na mecânica existem problemas de, enfim, com dificuldade arbitrária. Você pode encontrar problemas muito fáceis, problemas muito difíceis. Quanto mais difícil é um problema na física, mais vale a pena a gente dedicar um tempo para poder buscar padrões que esse sistema obedece. E um dos padrões possíveis que a gente pode buscar são as quantidades conservadas. Okay? Sempre que você tem quantidades conservadas associadas a um sistema, você pode incorporar essas quantidades conservadas nas equações que regem a dinâmica desse sistema. E isso tende a facilitar enormemente as equações que a gente tem que resolver. Além disso, dependendo do sistema que você está analisando, às vezes você não precisa saber, às vezes você não precisa conhecer a solução completa do sistema. Você não precisa saber qual que é, por exemplo, a posição em todos os instantes do tempo que o seu sistema está. Às vezes, você precisa saber informações de pontos específicos da dinâmica do seu sistema, somente em algum momento ou em alguma configuração específica. Dependendo da informação que você precisa, se ela for uma informação mais simplificada, você não necessariamente precisa conhecer a dinâmica toda. Às vezes, conhecendo as quantidades conservadas, você já tem a informação necessária para fazer a sua análise de um sistema físico. Isso realmente acontece muito na mecânica, como vai ficar claro ao longo dessa aula. Nesse sentido, o conceito de energia surge exatamente da procura por quantidades que se conservam associadas a um sistema mecânico. No caso, com o que a gente viu até agora, como é que a gente consegue, pelo menos de uma forma simplificada, de uma forma só para poder construir uma intuição, como é que a gente consegue, com o que foi discutido até o momento, construir alguma quantidade conservada? A gente já tem alguma pista de alguma quantidade conservada associada a algum dos movimentos que a gente trabalhou? E a resposta é sim. Se vocês se lembrarem, no contexto da cinemática, eu, enfim, trabalhei com vocês algumas das equações de movimento retilíneo uniformemente variado, movimentos com aceleração constante. Quais eram essas equações? As equações eram velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo, velocidade ao quadrado era igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2AD, sendo que o D é o deslocamento, e a última era que o deslocamento também poderia ser escrito em termos da posição, ok? Mas enfim, deslocamento é igual a velocidade inicial vezes tempo, mais AT2 sobre 2, o mais meio de AT2. Quando a gente chega nessas equações, a segunda equação já nos dá indicativo de uma quantidade conservada. Por que isso? Sempre que você procura quantidades conservadas, o que são quantidades conservadas? Quantidades conservadas são, por definição, quantidades que não se alteram. Consequentemente, sempre que você vê alguma equação que envolva o tempo, aquela equação ela não é utilizada diretamente para extrair quantidades conservadas. Okay? Toda vez que você tem alguma equação que envolve o tempo, de maneira geral, ela já é uma equação que te diz a dinâmica de um sistema. E, de fato, é isso que acontece com essas duas equações, que são as chamadas equações horárias do MR e o V. Com essas duas equações, a gente tem informação completa de qual é a dinâmica do nosso sistema que está submetido a uma aceleração constante. Na prática, basta a gente conhecer essa equação aqui que a gente já tem informação de estrutura dinâmica. Conhecendo a posição em função do tempo, você deriva, tem a velocidade, deriva, tem a aceleração, enfim. Essa daqui já é a solução do nosso problema. A gente já consegue tirar toda a informação da dinâmica a partir dessa solução. Porém, perceba que a segunda equação, que é a equação de Torricelli,
Apesar dela conter informações do nosso sistema, ela não contém, na sua, né, essência, a dinâmica do sistema. Por quê? Porque essa equação não te diz qual que é a movimentação do sistema em todos os instantes do tempo. Qual que é o problema central da mecânica? É determinar qual que é a posição em função do tempo de um corpo qualquer. Porque é isso que é a caracterização completa do movimento. A dinâmica do sistema está contida na equação de Torricelli de forma implícita, pelo seguinte, né? Deslocamento. Deslocamento não é posição final menos posição inicial. Tanto posição final quanto velocidade final, esses caras são funções do tempo, certo? A posição depende do tempo, porque o corpo está se movimentando, e a velocidade depende do tempo, porque a velocidade modifica, né, a partir do momento que existe aceleração. Apesar da posição depender do tempo e da velocidade depender do tempo, a equação de Torricelli não consegue reconstruir a dinâmica do sistema. A única coisa que ela consegue fazer é uma relação entre toda vez que o corpo se encontrar em uma posição específica, independente de quanto tempo isso demore, ele vai ter uma determinada velocidade dada por essa expressão. E uma forma de constatar que a equação de Torricelli não é uma equação que contém informação da dinâmica de fato é fazer o seguinte exercício. No caso, se vocês se lembrarem, né, a gente deduziu a equação de Torricelli juntando as duas equações horárias. Ou seja, o que significa? Significa que as equações horárias, elas implicam na equação de Torricelli, ok? Existe uma implicação. Se você tem as equações horárias do MRUV sendo obedecidas, então necessariamente você também tem a equação de Torricelli sendo obedecida. Agora, o contrário não acontece, ok? Se você tem a equação de Torricelli não te diz que essas são as equações horárias. Para ser mais enfático, a equação de Torricelli ela é respeitada por diversos outros tipos de sistema que não são submetidos a uma aceleração constante. Então, né, na prática, se você parte da equação de Torricelli e tenta obter as equações horárias, né, do movimento, você chega em uma ambiguidade. Existem várias possibilidades de equações horárias que, né, acabam implicando na equação de Torricelli. Okay? Sempre que isso acontece, sempre que você tem alguma equação, né, que descreve o seu sistema, e essa equação ela não depende explicitamente do tempo, ela é um excelente candidato a ser, né, uma equação que te passa uma quantidade conservada. E vai ser o caso aqui da equação de Torricelli. Por conta dessas características, né, que é a não dependência explícita do tempo e a não possibilidade de obter as equações horárias a partir da equação de Torricelli, né, a equação de Torricelli acaba se tornando um forte candidato a ser uma equação que descreve uma quantidade conservada desse nosso sistema, né, de um sistema em MRUV. Um ponto que é importante é o seguinte, como eu comentei, a gente procura quantidades conservadas porque elas ajudam nas análises dos sistemas físicos, né, da dinâmica do sistema. A questão é que o movimento com aceleração uniforme é um movimento extremamente simples de se resolver. Tanto é que a gente já tem aqui a solução dele, aqui, ó. Essa equação contém toda a informação da dinâmica desse sistema. Então, na prática, procurar quantidades conservadas para esse tipo de sistema não é tão apelativo, porque a gente já sabe qual é a dinâmica, é um sistema simples, né? Porém, apesar de as quantidades conservadas associadas a esse sistema não ser apelativa no sentido de vamos resolver esse sistema porque esse sistema é complicado, quando a gente, né, determina, quando a gente descobre algumas quantidades conservadas, alguns sistemas mais simples, vem uma pergunta natural. Será que essa quantidade também é conservada para sistemas mais gerais? Será que a quantidade conservada para um sistema simples pode me ajudar a obter, né, ou pelo menos construir uma ideia, uma metodologia para poder obter quantidades conservadas para sistemas mais complexos? Né? Por isso que a gente está resolvendo aqui, por isso que eu estou colocando essa motivação. Né? Eu queria mostrar para vocês como é que a gente consegue obter uma quantidade conservada, que está associada à energia, para esses sistemas simples, para aí sim, né, nos próximos vídeos, a gente chegar e deduzir como é que é a expressão da energia, como é que é a questão da energia em si para sistemas mais gerais. Mas eu queria colocar aqui essa motivação só para poder mostrar como é que a ideia surge naturalmente a partir das análises que a gente tem. Ok? Então vamos lá, para esse tipo de sistema, sei lá, um bloquinho andando com aceleração constante. Ok? Como é que a gente consegue, né? Qual seria uma quantidade conservada associada a esse movimento? Como é que a gente conseguiria extrair? Bom, vamos analisar a equação de Torricelli. Okay? O que a gente espera para uma quantidade conservada? Uma quantidade conservada é uma quantidade que não se altera à medida que o tempo passa. Consequentemente, qualquer instante do tempo, aquela quantidade que vai ser, né, determinada por uma expressão vai ter sempre o mesmo valor. Né? Uma forma natural da gente obter isso, a partir de uma equação que relaciona as grandezas de um sistema físico, é quando a gente tem uma equação que não depende do tempo, que é o caso, e que possui informações do movimento no início e em um momento arbitrário, que também é o caso aqui.
ok? Aqui, se vocês forem reparar, a gente tem informações do início do movimento, informações do final do movimento, né? No caso, o final que eu digo pode ser qualquer momento intermediário, ok? Tanto posição quanto velocidade são funções do tempo. E a gente tem uma característica do sistema. Então perceba, né? Aqui a gente consegue tentar, pelo menos, manipular essa expressão para deixar grandezas do início de um lado, grandezas, né, do final do outro, e ver se a gente obtém uma mesma expressão sendo respeitada em instante de tempo diferente. Se isso acontecer, por definição, temos uma quantidade conservada. Vamos fazer isso então com a equação de Torricelli, né? Tudo que envolver alguma quantidade do início, eu vou colocar no lado direito. Tudo que envolver uma quantidade em um certo tempo t, eu vou colocar para o lado esquerdo. Consequentemente, vamos lá, lado esquerdo, V2, eu ainda tenho que passar para o lado esquerdo esse 2A vezes S, ok? Então aqui vai ficar um menos 2A vezes S. Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a um V0 ao quadrado, e agora vai ficar um menos 2AS0. Então, menos 2AS0. Percebam que aqui, né, eu não fiz nada. Eu simplesmente reescrevi a equação de Torricelli, né, colocando, né, mudando qual lado da igualdade cada tempo vai estar. E percebam que a gente acabou de chegar aqui em uma quantidade conservada, por definição. Por quê? Porque olha só, esse cara daqui que vale para um instante t qualquer, olha só, que vale para um instante t qualquer, porque esse v é um v de t, certo? E esse s é um s de t, afinal de contas, o nosso sistema ele está, né, se movimentando em uma dinâmica. Né? Essa expressão daqui, ela é igual a V0 menos 2AS0. Percebam, todos esses caras daqui, para o tipo de movimento que a gente está analisando, são constantes, certo? Velocidade inicial e posição inicial são condições iniciais, logo, por definição, são constantes. E esse nosso sistema analisado é um movimento retilíneo uniformemente variado, então a aceleração também é constante. Logo, esse lado aqui direito é constante, consequentemente, esse lado esquerdo, que parece ser uma coisa, né, um lado que depende do tempo, porque velocidade depende do tempo e posição também, esse cara é uma constante, independente do tempo que a gente analisa, ok? Consequentemente, temos aqui uma quantidade conservada associada ao nosso sistema. Okay? Essa quantidade ela não é exatamente a energia, né? Principalmente você deve se lembrar, né? Para ser energia que não pode aparecer um v quadrado, tem que aparecer um outro fator, tem que aparecer um m sobre 2 também. Na prática, se eu pego essa expressão, né, e multiplico ambos os lados por m sobre 2, vai ficar, né, uma expressão associada à energia, ok? Porém, né, a princípio, só com esse nosso sistema, não tem nada que nos leve a crer que a gente tem que colocar esse m sobre 2. E também, né, se essa quantidade se conserva, com m sobre 2 também se conserva, meio que tanto faz. Ok? A gente tem uma possibilidade de colocar uma constante aqui. Será que eu consigo fazer esse mesmo procedimento para diversos outros sistemas? Né? Será que eu sempre consigo associar uma quantidade conservada a sistemas físicos? No caso, eu nunca vou conseguir fazer uma análise igual eu fiz aqui. Por quê? Porque a equação de Torricelli, como eu comentei, a gente chegou nela a partir das equações horárias. Então, a gente está fazendo o caminho contrário. A gente fez aqui o caminho contrário da nossa motivação. A gente determinou a dinâmica e depois pegou as quantidades conservadas. Mas o mais natural é o contrário, é tentar obter as quantidades conservadas antes, né, da gente resolver a dinâmica do sistema. Porque ter informação desses caras, né, ajuda tremendamente a determinar qual vai ser a dinâmica do sistema. Além disso, essa quantidade conservada que a gente chegou, ela está incompleta? Né? O que eu quero dizer com isso? Né, igual eu falei com vocês, olha só, se essa quantidade se conserva, qualquer constante C' que eu colocar aqui, ela também vai ser conservada, ok? Então, na prática, quando a gente pega somente esse sistema, essa constante meio que tanto faz. Agora, essa constante meio que tanto faz porque a gente está analisando um corpo específico. Somente um sistema está sendo analisado, que é um corpo, por exemplo, de massa m, submetido a uma aceleração a. Okay? De maneira geral, a gente tem sistemas que se interagem, a gente tem sistemas que um influencia no movimento do outro. Quando isso acontece, os sistemas diferentes podem possuir massas diferentes, certo? Sistemas diferentes podem ter configurações diferentes, características diferentes. Será que essas características aparecem na quantidade conservada? Porém, como eu estou analisando um único sistema, que só tem as suas características, né, essas quantidades, né, essas características do sistema não aparecem aqui, simplesmente porque, né, enfim, ela meio que está fazendo o papel desse selinha. Colocando em outras palavras, essa quantidade conservada, da forma como eu cheguei, que é uma quantidade associada, né, uma quantidade conservada associada a movimentos com aceleração constante. Né, essa quantidade, ela é realmente desse jeito, ou ela só foi desse jeito porque eu estou trabalhando com um único sistema? Isso é importante para a gente fazer aquele primeiro passo que eu comentei, que é a partir de uma quantidade conservada, será que eu consigo generalizar isso para outros sistemas?
Será que eu consigo pensar, né, numa forma de pegar essa informação e passar para, né, sistemas mais arbitrários? Né? Bom, para a gente saber, né, se essa quantidade conservada, né, realmente é desse jeito ou está faltando alguma coisa, né, pelo fato, né, de que a gente só está trabalhando com um sistema, o que a gente pode fazer é, bom, vamos tentar analisar outro sistema que se movimenta com aceleração constante, só que um sistema com mais de um corpo. Porque, né, no caso, esse corpo com características diferentes. Porque se a gente tiver mais do que um corpo, a gente pode ver se essa quantidade conservada ela é a mesma ou não, porque se vão ter corpos diferentes, pode ser que tenha correções pelo fato de ter mais de um corpo. Né? E aí, qual que é um tipo de sistema que a gente pode utilizar para fazer essa análise? Bom, eu vou pegar um dos que a gente já resolveu, que foi um daqueles problemas de bloquinho. Né? No caso, né, o nosso problema aqui, uma roldana ideal, sem massa e tudo, né, corda, né, inextensível, sem massa também, corpo de massa M1 e massa M2. Aqui eu estou supondo que M1 é maior do que M2, mas meio que tanto faz, ok? Aqui eu estou supondo M1 maior do que M2, e aí o movimento se dá nesse sentido, com essa aceleração. Perceba, gravidade constante, massas constantes, consequentemente, esse sistema todo se movimenta com aceleração constante. Se esse é um movimento com aceleração constante e um movimento retilíneo, porque cada um dos corpos anda em linha reta, então eu posso aplicar todas as equações do MR e o V para analisar esse sistema, inclusive a equação de Torricelli, que contém informação de quantidade conservada, ok? Que aqui já adiantando tem a ver com a energia, né? E também não vai ser novidade para ninguém quando a gente vir um V quadrado numa quantidade conservada. Né? Mas enfim, eu vou, né, nos próximos vídeos, né, mais especificamente no próximo mesmo, eu vou chegar na expressão bonitinha, né, da energia para um sistema qualquer. Aqui eu estou construindo a motivação da coisa, ok? Só para a gente entender como é que a análise da energia surge para sistemas, ok? Mas, bom, vamos aplicar aqui então a equação de Torricelli. Então a gente tem aqui que V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2AD. Aqui no caso, né, posição final menos posição inicial. Posições eu vou colocar como altura, ok? Y menos Y0, né? Só para deixar, né, a componente vertical com o rótulo Y, que é mais natural para a gente. Como ambos os corpos se movimentam com aceleração constante, então a gente pode aplicar a equação de Torricelli para cada um desses caras. Vamos fazer isso, ok? Então olha só, primeiro, né, a gente tem que a velocidade do corpo de massa M1 vai ser igual à velocidade inicial do corpo 1, e aqui vai ter o Y do corpo 1 menos a posição inicial do Y do corpo 1. Então essa daqui é a equação de Torricelli, né, associado ao corpo 1, e agora a gente pode fazer a mesma coisa trocando o 1 por 2 para poder, né, descrever qual vai ser a equação de Torricelli para o corpo com massa M2. Como eu estou escrevendo as posições em termos da coordenada y, que é a coordenada vertical, eu tenho que ser consistente aqui entre as equações e colocar a aceleração negativa no caso da equação que descreve o movimento do corpo 1. Isso por quê? Né? Se eu estou colocando a coordenada y, que é uma coordenada que cresce para cima, e esse y está sendo introduzido na equação como sendo positivo, então necessariamente o corpo de massa m1, que está acelerado para baixo, tem aceleração negativa. Claro, o módulo não modifica, mas toda vez que você escolhe o sistema de coordenadas, a gente sempre tem que tomar cuidado para colocar os sinais corretos, para ver se está a favor do sentido de crescimento, que eu chamo de positivo, ou o contrário a ele. Ok? Então, né, enfim, essas daqui então são as duas equações, né, a equação de Torricelli, para esses dois corpos daqui. Agora, olha só, apesar da gente ter duas equações de Torricelli, e no caso de um único corpo, a equação de Torricelli acabou retornando uma quantidade conservada, para esse caso daqui, né, de dois corpos, o que a gente espera, na verdade, é uma única quantidade conservada e não duas, né, que seria, no caso, uma associada à primeira equação e outra associada à segunda equação. Por que eu digo isso? Pelo seguinte, quando a gente analisa essas duas equações, a gente percebe que as duas equações têm informações dos dois sistemas. Isso por conta da aceleração. Como a aceleração envolve a massa do corpo 1 e do corpo 2, percebam, a gente não consegue escrever uma equação de Torricelli para um desses dois blocos que só contém informação desse bloco que a gente está analisando. Sempre vai misturar. E isso, na verdade, faz bastante sentido, porque a movimentação de um implica necessariamente na movimentação do outro corpo. Isso significa que a gente não consegue separar os movimentos, a gente só consegue tratar eles em conjunto, porque um acaba influenciando no outro. Agora, olha só, se a gente está buscando uma quantidade conservada associada a esse nosso sistema de dois blocos, e nenhum desses blocos é melhor do que o outro, porque eles deslocam, sempre as mesmas quantidades, sempre a mesma velocidade, a mesma aceleração e tudo, então, naturalmente, a quantidade conservada que a gente está buscando
através dessas duas equações não vai ser obtida somente com uma delas, vai ser obtida a partir da análise conjunta dessas duas equações. Ou seja, a quantidade conservada, né, se existir uma quantidade conservada associada a esse nosso sistema, que vai ser análoga à quantidade que a gente obteve no caso de um único bloco, essa quantidade vai ser obtida misturando essas duas equações. Ok? Agora, como é que a gente vai misturar essas duas equações? Bom, a gente pode misturar de acordo com a conveniência. O que eu quero dizer isso? Perceba que a aceleração ela tem uma cara um pouco feia, digamos assim. Comparado aos outros termos, ela é um pouquinho mais chata. Né? Consequentemente, esse termo daqui relacionado à aceleração vai ser um pouquinho mais chato nessas duas equações. Consequentemente, a gente pode manipular um pouquinho essas duas equações com essa expressão da aceleração e depois misturar essas duas equações, né, de forma que os termos desagradáveis se cancelem. Normalmente isso é bem padrão. E vamos fazer isso então. Né? Vamos substituir aqui a aceleração, né, aqui no caso desses dois blocos, dado pela expressão de cima que eu já, né, obtive com vocês nas últimas aulas, ok? Então, né, vamos colocar esse cara aqui e vamos manipular um pouquinho, né, ver como é que são os termos que aparecem e aí, né, depois a gente mistura essas equações de forma a melhorar um pouquinho a cara delas, ok? Bom, primeira coisa que eu vou fazer eu vou reorganizar esses termos daqui, ok? É conveniente a gente reorganizar para tentar fazer com que essa parte daqui ela fique parecida nas duas equações, exatamente para que a gente, na hora de misturar as duas equações, né, a gente consiga meio que, né, cancelar os termos ruins. E como é que a gente faz isso? Bom, aqui eu vou escrever essas frações de uma forma a aparecer 1 mais alguma outra fração. Certo? Porque pelo menos eu consigo extrair dessa fração envolvendo as massas um termo que não envolve massa e que tende a ser um pouco mais agradável para poder conter informação do deslocamento sem necessariamente ter essa fração da massa envolvida junto. Ok? Como é que eu vou fazer isso? Né? Olha só, essa nossa fração, M1 menos M2, dividido por M1 mais M2, eu posso escrever ela de duas formas. Eu vou escrever dessas duas formas e vou substituir uma dessas formas para a primeira equação e a outra para a segunda, que é o seguinte: soma e subtrai, aqui no caso, M2. Então, soma M2 e subtrai M2. Ok? Quando a gente faz isso, olha só, M1 mais M2. Corta com esse 1 mais M2, vai ficar 1. Ok? E aí, 1 menos, aí agora 2M2 dividido por M1 mais M2. Essa é a primeira coisa que eu poderia fazer. Da mesma forma, eu também poderia somar e subtrair M1. E aí, pelo mesmo raciocínio, menos M1 com menos M2 vai dar menos 1. E aí sobraria M1 positivo com M1 positivo, e aqui ficaria mais 2M1 dividido por M1 mais M2. Essa é a primeira coisa que a gente pode fazer, né? O primeiro aspecto para poder melhorar um pouco essa nossa expressão. E aí, no caso, eu vou substituir essa primeira, né, manipulação que a gente fez na equação do corpo 1 e essa segunda manipulação na equação do corpo 2. Vamos fazer isso e ver o resultado que a gente chega, ok? Então, vamos lá. V1 ao quadrado vai ser igual a V01 ao quadrado menos, aí vamos lá, 2 vezes 1 vai ficar 2, ok? Então vai ficar 2G que multiplica Y1 menos Y1, 0, ok? Agora, menos 2 vezes que multiplica o outro termo. Então vai ficar menos com menos mais 4 vezes M2G dividido por M1 mais M2, e aqui o nosso Y1 menos Y1, 0. Então essa é a nossa primeira expressão, ok? A segunda expressão vai ficar análogo, ok? Então, vamos lá, V2 quadrado vai ser V02 ao quadrado, mais 2 vezes, né, vezes menos 1, então vai ficar menos, então menos 2G, Y1 menos Y1, 0. E percebam que a coisa já está começando a ficar agradável. Por quê? Porque, olha só, esses termos daqui, que são os termos menos desagradáveis, digamos assim, porque eles não envolvem aquela fração das massas, eles estão simétricos entre o corpo 1 e 2. Está da mesma forma para os dois corpos. Isso é sempre positivo quando a gente está buscando uma quantidade conservada para um sistema que não tem nenhum melhor do que nenhum e que os corpos se movimentam de forma análoga, de forma igual, inclusive. Ok? Então, vamos lá, né? Mais 2 vezes, e aí o segundo termo vai ser, né, positivo, então aqui vai ficar um 4M1G dividido por M1 mais M2, e aqui, né, o nosso Y2 menos Y2, 0. Agora só, é visível, né, para todo mundo, eu acho que isso é óbvio, que esse termo daqui que é o termo desagradável. Porém, perceba, né, a partir dessa nossa manipulação, né, escrevendo essas frações envolvendo a massa desse jeito, a gente consegue sim cortar,
esses dois termos de forma muito fácil, pelo seguinte, né? Percebam que eles são quase iguais. O que falta para eles serem iguais? Vamos multiplicar em cima por M1 e embaixo por M2. Então, vamos multiplicar por M1, vamos multiplicar aqui por M1, 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 e embaixo por M2. M2, 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 M2. Agora, olha só. Y1 menos Y0 é o deslocamento do corpo 1, que é para baixo. Y2 menos Y20 é o deslocamento do corpo 2, que é para cima. Agora, os dois deslocam sempre a mesma quantidade, só que em sentidos contrários. Consequentemente, um desses deslocamentos é menos o outro. Então, ao invés de escrever D2, eu posso escrever menos D1. E olha só, agora esses dois termos são iguais, mas com sentidos contrários. Vamos somar essas duas equações. O termo desagradável some. E aí, o que a gente acaba de chegar? A gente acaba de chegar, né, em M1 V1 ao quadrado mais M2 V2 ao quadrado. Esse cara daqui vai ser M1 V01 ao quadrado mais M2 V02 ao quadrado menos 2M1G, que multiplica Y1 menos Y1, 0, e agora menos 2M2G, Y2 menos Y2, 0. Agora que eu fui ver que aqui saiu invertido, né? Que é Y2 e Y2, 0. Ok? Mas, enfim, percebam, né, que agora a gente tem só termos simétricos entre os dois corpos, que é o que a gente espera. Aqui tem as grandezas em um tempo t, que é V1, V2, né, Y1 e Y2, e as grandezas iniciais. O que a gente pode fazer, então? Vamos colocar todas as grandezas que envolvem um tempo no lado, né, esquerdo da igualdade, e as grandezas que envolvem, né, as situações iniciais no lado direito. Aqui, por uma conveniência, né, eu vou dividir todo mundo por 2, ok? Para que aqui apareça o nosso, né, a nossa tão famosa mv quadrado sobre 2, ok? Então, vamos lá, dividindo todo mundo por 2 e reorganizando os lados, o que a gente tem é que vamos lá, meio de M1 V1 ao quadrado. Vamos lá, agora vamos colocar o termo também na massa M1, que foi esse cara daqui. Então, mais MGY1. Agora vamos para os termos de massa M2. Mais meio de M2 V2 ao quadrado, mais M2GY2, que foi desse termo daqui passando para o outro lado. Isso tudo aqui vai ser igual a mesma coisa de tudo, vou até copiar, ok? Mesma coisa de tudo, com a diferença que agora vão aparecer os termos nos tempos iniciais, ou seja, V1, 0, né? Y1, 0, V2, 0 e Y2, 0. Agora, olha só o que essa expressão fala pra gente. Uma coisa, né, que é função de um bocado de grandeza que depende do tempo, isso aqui é igual a essa mesma expressão calculada no tempo inicial, que é uma constante. Então, perceba, né, a gente acabou de obter uma quantidade conservada para o nosso sistema. Okay? Por que eu fiz essa conta daqui? Perceba que é da mesma natureza essa conta da que a gente chegou para um corpo só. Tem os v's ao quadrado, tem as acelerações e tem as posições. Tem as posições, tem as acelerações, tem as velocidades ao quadrado, mas percebam, nesse caso daqui, para dois corpos, fica evidente que a massa também desempenha um papel importante. Okay? Perceba que no caso de um único sistema, não aparecia a massa, por quê? Porque só tem um sistema. Então a massa dele é a massa dele, não existem duas massas, então a massa meio que some, foi aquilo que eu comentei. Se eu multiplicasse essa quantidade conservada por m, continuaria sendo uma quantidade conservada. Porém, quando eu tenho dois corpos, fica evidente que a massa desempenha um papel importante aqui, ok? E percebam que aqui, tá falando pra gente, né, qual que é a expressão que a gente chegou aqui? O que a gente chegou foi que o somatório de meio de m i vi ao quadrado mais m i g, y, i, isso tudo aqui é uma constante, ok? Que é, né, depois, como vai ficar claro, né, nos próximos vídeos, energia cinética mais energia potencial gravitacional, ok? A minha ideia, vamos lá, com toda essa construção, não é deduzir aqui alguma expressão, até porque, percebam, isso aqui não é uma dedução da conservação de energia, ok? Apesar de que tem, né, algumas notas de aula que colocam isso como se fosse uma dedução. Não é. Aqui eu estou analisando um caso específico, que é o caso de MRUV, que é um movimento bem simples, né, o caso de um MRUV, né, com dois corpos.
para poder mostrar que, naturalmente, esses sistemas, né, a gente obtém quantidades conservadas que ajudam na análise do problema. Se a gente conhecesse essa quantidade conservada antes de saber as equações horárias, isso facilitaria a gente determinar quais são as equações horárias. O sentimento que eu gostaria de despertar depois de toda essa minha construção é: da mesma forma que a gente conseguiu chegar em uma quantidade conservada para esse nosso sistema, que é um sistema bem simples, será que a gente consegue replicar algum raciocínio análogo para qualquer tipo de sistema físico? Será que todo sistema físico tem quantidades conservadas? Né? Se tiver, como é que a gente faz para poder obter essas quantidades? E se eu não soubesse se aquele sistema físico tem, né, uma quantidade conservada, qual é o critério que eu consigo, né, estabelecer, que eu consigo, né, enfim, aplicar para um sistema para verificar se ele vai ter quantidades conservadas? Todas essas perguntas vão começar a ser respondidas no próximo vídeo. No próximo vídeo, de fato, eu vou mostrar qual é a construção, a partir da segunda lei de Newton, que chega no que nós chamamos de energia. E a partir dessa construção, a gente vai ter pelo menos alguns critérios que né, vão nos permitir afirmar se existe pelo menos uma quantidade conservada associada a um sistema ou não, e essa quantidade vai ser a energia. Nesse sentido, vou encerrando o vídeo de hoje, que foi realmente mais um vídeo de motivação, né, fazer uma construção dessas quantidades um pouco mais na marra, né, e volto com vocês então no próximo vídeo para a gente fazer uma construção um pouco mais sistemática, um pouco mais geral e mais formal também, para ficar mais consolidado como é que a ideia de energia surge naturalmente, né, da segunda lei de Newton.